Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Estamos estudando sobre fundamentos de eletrônica analógica. Viemos falando sobre diodos. Hoje vamos falar nessa aula específica sobre o diodo Zener, que é um diodo que é projetado para trabalhar na região Zener. Então, quais as características desse diodo? Como a gente pode determinar corrente e tensão nesse diodo e o nível de potência que ele vai dissipar. Esses elementos serão estudados nesta aula e você vai aprender a calcular esses parâmetros de corrente, tensão, potência, de maneira que possa escolher o diodo Zener adequado para o seu projeto. Também estudaremos como empregar os modelos no cálculo. Já se inscreve no canal, deixa seu like ou seu comentário, sua crítica e vamos juntos para mais um vídeo. Então hoje, especialmente, particularmente aí, continuando o estudo do diodo em corrente contínua, eu quero resolver daí na sequência um exemplo com vocês. Então, o que é importante vocês entenderem aí sobre o diodo Zener, A gente conhecer aí as características básicas desse componente, ele em operação em circuitos eletrônicos e saber calcular corrente, tensão, potência do diodo Zener, de acordo com os dados do fabricante, e verificar se ele opera de maneira adequada ou não. Então, nessa imagem aqui, vocês têm a visualização da curva característica, de corrente e tensão. Então, em vermelho é a curva ideal, em preto é a curva real. Vejam que o diodo Zener, ele, na polarização direta, nessa parte direita do gráfico, ele tem uma curva de comportamento similar ao diodo convencional que nós vimos na semana anterior, Semana passada não teve aula, então 2 semanas atrás. Então o diodo Zener, ele vai ter a característica de conduzir também na polarização reversa, só que por um nível de tensão específico, que a gente chama de VZ. Essa tensão é a tensão de avalanche ou tensão Zener. Nesse nível de tensão, ele acaba conduzindo corrente, Então, o que a gente viu nas últimas aulas? O diodo não conduz quando polarizado reversamente. A gente chegou nessa conclusão em termos de um estudo fundamental sobre o diodo, Na prática ele conduz, mas é uma corrente muito pequena, então é considerada nula. E então a gente considera, polarizou reversamente, o diodo não conduz. Só que tem essa questão aqui, que a gente não tinha falado ainda, desse tipo específico aqui, chamado diodo Zener. Então ele vai conduzir corrente num nível de tensão chamada tensão Zener, tensão de avalanche, quando ocorre a ruptura, daquela região de depleção que bloqueava a passagem de corrente. Então aqui ele passa a circular a corrente. A gente vai visualizar isso um pouco melhor em alguns exemplos, Então aqui repetindo a curva, Então essa tensão Zener
pertence aí ao que a gente chama de região Zener no gráfico. Vejam no gráfico que tem uma corrente de saturação aqui reversa que tem um nível que pode ser desprezado, né? É um nível muito pequeno de corrente. E então essa curva, a parte da direita do gráfico, semiplano direito, a gente estava acostumado a falar na aula passada, né? Então era o diodo ia passando por uma região aqui de comportamento, que a corrente vai aumentando conforme aumenta a tensão, até ele atingir um nível que nós definimos, né, de 0,7 volts, já aproveitando para revisar alguns assuntos, né? Então, para o diodo de silício, ele atingia 0,7 volts e a gente considerava que a partir daqui a tensão ficava fixa e a corrente só subia, né, claro que até o limite que ele é capaz de suportar, né, que esse diodo é capaz de suportar. O Zener também, né, então ele tem uma tensão Zener, vejam nesse circuito aqui em cima, né, de uma fonte de tensão, com nível de tensão aqui V, por exemplo, uma bateria, né, em série com uma resistência, um diodo Zener em paralelo com uma resistência de carga. Percebam que nesse circuito existe uma tensão que é aplicada em cima do resistor RL e é uma tensão que vai estar nos terminais do diodo Zener. Então o que a gente vai observar? O nível dessa tensão, né? A gente vai precisar avaliar o nível dessa tensão. Outra coisa, né, da aula passada, então a gente chegou num modelo, né? A gente chamou aí um modelo simplificado do diodo, que ele em condução era substituído por uma bateria, né? 0,7 volts, terminal positivo e negativo, né? Isso representando aqui o símbolo do diodo, né? O anodo e o catodo. Então ele virava uma bateria no modelo simplificado, né? A outra representação é um interruptor fechado, que daí é o chamado modelo ideal, representando que o diodo é uma chave fechada, então ele deixa passar uma corrente elétrica do circuito. A outra situação, né, para a região de polarização reversa, tanto o modelo simplificado quanto o modelo ideal, o diodo representado por uma chave aberta, né? Sendo que então ele impede a passagem de corrente e assume um nível de tensão ali entre os terminais, né? Para o diodo Zener a gente vai fazer uma coisa parecida, tá? O diodo Zener ele vai assumir também um nível de tensão contínua, fixo, dado pelo esse parâmetro Vz, que é característica de construção do diodo Zener. Então isso aí o fabricante coloca para nós, né? E ele vai ter um nível de corrente que circula, né, que atravessa ele, uma corrente que vai no catodo para o anodo. Então na polarização reversa. Tudo bem até aí? Bom, então aqui a tensão de ruptura, né? Então a característica do diodo a gente chama que a região avalanche também pode ser chamada região de ruptura. E o diodo Zener é projetado para trabalhar nessa região de ruptura. Diferente dos diodos de silício que nós estávamos usando nas aulas anteriores, né, que ele era projetado para operar na região
de polarização direta. Outra consideração é quanto a corrente no Zener máxima. Então ele tem um nível de corrente limite, que é a potência máxima que ele é capaz de dissipar dividido pela tensão que ele assume na região Zener. Então você precisa saber calcular a corrente no diodo Zener para poder determinar se ele vai dissipar uma potência superior ou não a que ele foi projetado, né? E você obviamente vai projetar um diodo Zener que vai operar numa potência menor do que a potência máxima que ele é projetado. Então uma aplicação bem típica para o diodo Zener é como regulador de tensão ou estabilizador de tensão, né? Então você tem aí um circuito eletrônico, você vai alimentar, tem um nível de tensão que você vai aplicar num determinado componente, você tem que limitar essa tensão, você coloca um diodo Zener para fazer isso. Então ele tem essa característica, ele não deixa a tensão subir. Então a partir de um valor de tensão Vz aqui, ele fixa nesse valor. Então a gente também vai representar ele por uma bateria. Por exemplo, naquele circuito que vocês estavam visualizando antes, do resistor. Então aqui você tem a bateria, que representa o diodo Zener, e a resistência de carga. Qual que é o nível da tensão da bateria? É especificado pelo fabricante do diodo Zener. É a tensão Vz. Outra consideração é que o diodo Zener ele está polarizado sempre reversamente. Então quando ele está conduzindo, imagina que é um diodo conectado dessa maneira no circuito. Agora nessa região aqui, antes de atingir a tensão Zener, a tensão de ruptura, o diodo é uma chave aberta, um circuito aberto. Então aí você tem só para ficar bem claro, a fonte de tensão, o resistor de entrada em série, o diodo Zener bloqueado, então uma chave aberta, não circula corrente por ele, e a resistência de carga. Então, na análise de circuitos com diodo Zener, a gente vai ter que revisar a análise de circuitos elétricos. Então, esse circuito aqui, ele é um circuito elétrico, circuito eletrônico, com componentes, a gente fala circuito eletrônico, querendo dizer que são componentes eletrônicos, um resistor de 1/4 de watt, que é resistor usado na eletrônica, ele vai dissipar uma potência baixa, e uma fonte de tensão aqui, que pode ser uma bateria, pode ser mesmo os terminais ali de um circuito, uma chamada tensão de entrada, VI. Às vezes é colocado com o símbolo E também. E daí então vai ter uma tensão no resistor de carga,
que é calculada pela seguinte expressão. Então, é um chamado divisor resistivo, né, ou divisor de tensão. Resistores em série. Opa, deixa eu só arrumar ali. Então fica uma corrente I, né, que passa nesse circuito. E então resistores em série, a tensão se divide proporcionalmente ao valor das resistências, né? Então quanto maior for esse resistor RL, resistor de carga, maior é a queda de tensão em cima dele. E essa tensão ela é uma fração da tensão de entrada em termos da resistência de carga em relação à resistência equivalente do circuito. Então vamos usar bastante análise de circuitos aí. Aqui tem alguns exemplos de diodo Zener. A tabela mostra alguns tipos, né? Então esse 4772 é um encapsulamento comum aqui de encontrar. A imagem está em preto e branco, não dá para visualizar muito bem. Mas ele tem aqui os parâmetros, né? Então a tensão Zener é 12 volts. Então se ele atingir 12 volts na polarização reversa, ele entra em condução. Então ele vai entrar em condução, vai drenar uma corrente, sendo que o valor máximo aqui é 83 miliamperes. E ele vai manter fixo, né, um valor de 12 volts. A potência máxima, né, colocada ali é de 1 watt. Então ele vai dissipar até 1 watt, né? Que é a tensão, né, de 12 volts vezes a corrente máxima. Isso dá aproximadamente 1 watt de potência. Tem uma tolerância de 10% na tensão ali, né, também. Então, mais ou menos 10%. Então, esses são os pontos principais aí, né? Na hora de você selecionar o diodo Zener apropriado para o circuito que você está projetando. Então, primeiro, o nível de tensão desejado, quanto você quer aplicar, né? Que valor de tensão você quer estabilizar. E a partir disso, verificar a corrente máxima e garantir que ele não vai extrapolar a potência máxima, né? Aqui tem outro exemplo para baixa potência, né? Então a tensão já cai, né? 5,1, dissipa 400 miliwatts. Aqui ele não informou a corrente máxima, aliás, está aqui, né? 20 miliamperes. Se ele não informasse, você teria que fazer o cálculo, né? 400 mili dividido por 5,1. Não, aqui não. Não, acho que aqui essa corrente aqui não é a corrente máxima, não. Esse 20 mili não. A corrente máxima seria a potência, né? 0,4 watts, que é o miliwatts, por 5,1. Isso dá 78 mili. Seria aí o nível limite aí para corrente nesse caso, né?
E aqui um outro exemplo, encapsulamento chamado SMD, que é um dispositivo de montagem na superfície, né? Então, algumas placas de circuito impresso, você utiliza esse modelo aqui, né? Faz a soldagem, fixação dele em cima da placa. Aqui tem um exemplo de cálculo utilizando aquele método gráfico, né? Que trabalha com a curva de carga, né? Então aqui é um circuito mais simples ainda do que a gente estava mostrando antes. Os diodos Zener em série com o resistor. E uma tensão de 15 volts na bateria, uma resistência de 500 ohms, né? Então a tensão, o primeiro ponto da curva é o 15 volts, né, o menos 15 volts. E o segundo ponto da curva é a corrente no diodo Zener, quando o diodo se comporta como um curto-circuito, né, que deu 30 miliamperes. Né. Então aqui está o ponto chamado ponto quiescente. Então a operação, né, estaria em 20 miliamperes e uma tensão de menos 5 volts nesse diodo Zener. A potência dissipada nele, então, 100 miliwatts. Então, pela reta de carga, você conseguiria ver essa análise aqui e daí identificar. Será que o diodo Zener... Eu vou ter que escolher um diodo Zener pelo menos para 100 miliwatts. Né? Naquele nível... Né, no caso, nesse circuito aqui. Né? Aí depende da aplicação. Né? Se você quer estabilizar 15 volts, né, teria que ser um diodo Zener para 15 volts. E você teria que mexer no circuito, porque ele está trabalhando em 5 volts ali. Né? Então, quando a tensão esse nível de tensão aqui V, né? Colocar assim para não ficar igual, né? V, Z, E. Então a tensão em cima do diodo Zener tem que ser maior do que o nível especificado pelo fabricante, maior ou igual, para você dizer que o diodo está em condução. E daí você trocar, né, vai substituir ele por uma bateria com o valor VZ. Se a tensão no diodo Zener for inferior a esse valor especificado, ele vai ser um circuito aberto. Então esse é o modelo que nós adotamos aí nessas análises com o diodo Zener. Beleza, pessoal? Aí aqui propõe uma modificação, né? Se a tensão for 10 volts na entrada, né? Então aqui ele muda, né? Com certeza ele muda o ponto de operação. Então você tem aqui os pontos na curva, né? 10 volts, a corrente de 20 miliamperes e o ponto quiescente foi para menos 5 volts no diodo Zener. A potência então 50 miliwatts. Então ele... Deixa eu
Na verdade, ele não mudou a tensão, né? Ele mantém a tensão em 5 volts, mas agora ele dissipa metade da potência. Então o que aconteceu? Você diminuiu a tensão que era 15 e diminuiu para 10. Com isso você diminuiu a corrente do circuito e com isso vai dissipar menos potência. Está dissipando a metade da potência. Muito bem. Aqui é um resumo do que eu comentei no slide anterior em relação ao modelo. Então, o que é o Zener, né? Retomando, o Zener é um diodo operando na polarização reversa. Quando ele está ligado, a gente troca por uma bateria. Quando ele está desligado, off, a gente troca por uma chave aberta. Como que a gente sabe se está ligado ou desligado? A tensão em cima do diodo Zener tem que ser maior do que a tensão especificada para ele. Daí ele vai estar ligado. Se a tensão no diodo Zener for menor do que o especificado, ele estará bloqueado. Então aqui vem algumas equações aí, né, de análise. Você pode variar os parâmetros desse circuitinho aqui, né? Então você pode variar a tensão de entrada, você pode mexer na resistência de entrada, você pode mexer na resistência de carga. O que você precisa analisar, né? A corrente de carga, né, no resistor de carga, ela tem um valor mínimo quando a corrente no diodo Zener tiver o valor máximo, né? E quanto maior for o resistor da carga, menor é a corrente na carga. Isso implica em um aumento da corrente no diodo Zener, né? Se a gente analisar aquele nó superior ali, né, utilizando a lei de Kirchhoff nas correntes, no nó A do circuito, a corrente no resistor de entrada é igual à corrente do Zener mais a corrente do resistor de carga. Então, se a corrente do resistor de carga for o menor valor, significa que a resistência na carga é máxima, né? Tem um limite que essa corrente do Zener pode subir, considerando aí uma tensão de entrada fixa, né? Então, pensando que a tensão de entrada é fixa, então a corrente de entrada é fixa. Se você reduz a corrente na carga, você aumenta a corrente no Zener. Então, isso leva a uma equação aqui, né? Então, a resistência de carga máxima que você pode ter é a tensão do diodo Zener, chamada tensão de ruptura, né, dividido pela corrente de carga mínima. Então, se você tem as informações do diodo, tensão de ruptura, por exemplo, 10 volts e corrente máxima 10 miliamperes, né? Então, a corrente daí você tem que saber a corrente no resistor de entrada e, né, a corrente no resistor de entrada é a tensão de entrada menos a tensão do Zener, tensão de ruptura, né, dividido pela resistência. Então
única coisa que pode variar é a tensão de entrada, né? Se você manter ela fixa e tem aí as características do Zener, né, e determina o resistor de entrada, você tem a corrente de entrada. E aí consegue descobrir a resistência de carga máxima, né? Por outro lado, se a resistência de entrada for muito baixa, a corrente no Zener pode ser alta, né? Então existe um limite para a corrente. Se a gente levar. Desculpa, eu falei resistência de entrada, não, é a resistência de carga, né? Então, se a resistência de carga for mínima, você tem a corrente máxima na carga. Né? E essa corrente máxima é o maior valor de tensão que pode ser assumido, que é a tensão do diodo Zener, pela resistência mínima. Aí você tira essa outra expressão aqui de resistência mínima. Então aqui são duas expressões, né? Resistência de carga máxima, resistência de carga mínima, a partir dos parâmetros do diodo Zener, da tensão de entrada e do resistor de entrada. Então chegamos ao final de mais esta videoaula. Lembrando que tem mais vídeos a respeito de diodo Zener, né, com alguns cálculos mais detalhados, que eu estou deixando aqui para vocês clicarem, né, e continuarem estudando esse assunto, esse componente. Nesse vídeo, então, vocês aprenderam a fazer cálculos básicos com o diodo Zener aplicado a um regulador de tensão básico. Aproveita para se inscrever quem não é inscrito, deixar o like, comentários, críticas, sugestões e continuem conosco nos próximos vídeos. Até uma próxima.